Olá, aqui é Dominique da Babylon. Durante séculos, as pessoas pensaram que as palavras eram apenas rótulos de objetos e que línguas diferentes simplesmente atribuíam diferentes sons às mesmas coisas, ou mais precisamente a conceitos. Os estudos mostram que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Eles mostraram que o mundo é percebido de maneira diferente por pessoas que falam idiomas diferentes. Ou seja, você só consegue perceber e entender alguma coisa no mundo se o seu idioma tiver uma palavra para definir aquilo. Eu vou te dar um exemplo real para que você consiga entender um pouco melhor. Todos nós sabemos o que são cores, correto? Temos o amarelo, o azul, o vermelho, enfim, uma série de cores em nosso vocabulário. Curiosamente, o número de palavras que temos para as cores é muito menor do que o número de cores que o nosso olho consegue enxergar. Além disso, esse número de cores difere de um idioma para o outro. Por exemplo, no russo, eles têm 12 termos básicos para as cores, enquanto no Dani, uma língua falada na Nova Guiné, eles têm duas, o mili para cores frias e mola para cores quentes. Os pesquisadores descobriram que, não surpreendentemente, as pessoas Dani conseguem distinguir entre diferentes tons de cores, como vermelho, amarelo e laranja, mas chamam todas elas de mola. As crianças que falam chinês aprendem a contar mais cedo que as crianças que falam português, porque os números chineses são simplesmente 10 e 1, e não 11. Tribos aborígenas australianas não têm palavras como aqui e ali, perto ou longe, mas possuem total conhecimento dos pontos cardeais, como norte, sul, leste e oeste. Isso quer dizer que eles não falam, tem uma formiga no seu pé. Eles falam, tem uma formiga a noroeste do seu dedão. Eles não dizem aquele carro ou aquela árvore ali, mas o carro ao norte ou a árvore ao sul. Como eles precisam saber a direção para reunir corretamente as expressões em seu idioma, eles estão mais acostumados do que nós a prestar atenção nos pontos cardeais. Outras tribos não têm palavra para mentira, porque esse conceito simplesmente não existe lá. Estamos hoje com a participação especial de uma matilha que foi contratada. Os idiomas, então, podem limitar, inclusive, como você se sente no seu dia a dia. Eu vou te dar um exemplo. Se eu te perguntasse como você se sente na maioria dos dias da semana, o que você me diria? Frustrado, cansado, ansioso? Repare que todos nós temos palavras para definir como nos sentimos. Logo, palavras geram sentimento. Pessoas felizes sorriem e sentem-se bem. Pessoas tristes choram e estão de ombros baixos. Temos na nossa língua várias palavras para definir os nossos sentimentos, mas aí que mora um grande perigo. Eu, por exemplo, sempre me sentia decepcionada quando não conseguia cumprir minhas metas. Só que se pensarmos em alguém decepcionado, o que vem na nossa mente? Alguém que ficou triste, arrasado, que não teve suas expectativas atendidas, que está muito mal, mas muito mal mesmo, né? Só que aquela palavra não representava exatamente o que eu estava sentindo. Eu acabava ficando pior do que eu era, ou do que eu estava, só porque eu usava aquela palavra para me definir mentalmente. Depois que eu estudei sobre o poder do nosso vocabulário, eu decidi então trocar a palavra decepcionada por desencantada. Bem mais leve, né? Pessoas desencantadas não ficam por aí reclamando sobre o quanto estão frustradas com as suas vidas. Eu fico rapidamente desencantada e depois passa, rápido como um flash. Pense sobre você. Pense em um momento em que se sentiu triste nos últimos meses. Qual palavra você usaria para descrever como você se sentiu? Pense em 3 palavras pelo menos e as anote. Essas são as suas palavras regulares, ou seja, seu cérebro já está acostumado a associar dor a elas. Agora escreva 3 palavras novas para usar toda vez que se sentir assim. Vou te dar umas opções. Por exemplo, você pode trocar estou com medo por estou inquieto, desapontada por desinteressada, furiosa por contrariada, humilhado por surpreso. Escolha 3 palavras novas que não está acostumado e se comprometa a apenas usar elas quando se sentir mal novamente durante essa semana. Essa técnica é tão simples, mas tão poderosa, que muitos não dão crédito a ela. Mas você não é todo mundo, então trate de anotar as palavras que usa, escolha as novas e se comprometa a tentar usá-las. Você vai ver como pequenas mudanças podem fazer grandes diferenças. Depois me conte quais palavras escolheu e quais foram as mais curiosas aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima!